Fiquem à vontade. Como vocês estão? Todo mundo bem, graças a Deus. Passou bem a semana. Louvado seja Deus. Vamos à nossa exposição dessa noite, meus irmãos. E para isso gostaria de convidá-los a abrir ou acessar as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 16. Atos 17 e 16. Todos acharam? Atos, capítulo 17, a partir do verso 16, Paulo em Atenas. Vamos ler? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser a isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar, irmãos, antes de começarmos a exposição? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora nesse momento, Senhor Deus, pois queremos compreender a Tua Palavra. Portanto, nós te pedimos, fala conosco, Senhor Deus, ministra aos nossos corações, para que nós possamos entender e compreender os Teus propósitos e a Tua vontade, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história que em certa vila, num desses países pagãos, haviam 3 cegos, e esses cegos eles eram muito religiosos, e apesar de serem cegos, eles viviam nessa empreitada de nós iremos encontrar a Deus, cegos procurando Deus.
E aí um dos sacanas da vila, ouvindo os cegos, decidiu então sacaneá-los e levou um elefante a esses cegos e falou: cegos, os 3 cegos, meus amigos, trouxe a vocês Deus. Aí ele pega o primeiro, leva o primeiro cego na orelha do elefante, o segundo ele coloca na barriga e o terceiro coloca na pata do elefante. E então os cegos começam a palpar esse elefante e eles começam a gritar: eu encontrei Deus. O primeiro então diz: Deus ele é fino, Deus ele é diferente, tem um couro grosso, é fino, eu consigo balançá-lo. O segundo na barriga falou: meu irmão, você está enganado, eu encontrei Deus, e esse Deus ele é grande, ele é maciço, também tem um couro grosso, mas ele não é igual o Deus que você está descrevendo, então ele não é Deus. E o terceiro na pata dizia então: olha, os 3 estão equivocados, o Deus que eu encontro, o Deus verdadeiro é esse Deus aqui que está, ele é como uma coluna, ele é forte, eu não dou conta de movê-lo. Vejam que os 3 apalpando o elefante, chamando o pedaço do elefante que eles estavam apalpando, acharam que era Deus e acreditaram ser Deus. Quando Paulo chega a Atenas, o que ele encontra é um cenário semelhante. Ele chega lá numa cidade marcada por ser extremamente intelectual e extremamente religiosa. A história de Paulo, ela é marcada, até esse momento aqui, por uma série de eventos. Se vocês voltarem no capítulo 16, vocês verão Paulo chegando em Filipos. Lá em Filipos ele encontra, vamos recapitular um pouco melhor essa história de Paulo. Paulo intentava ir para a Ásia. Certa noite ele sonha com um varão macedônio chamando: venha e pregue para nós aqui, precisamos do Senhor. Paulo então é impelido a ir para Filipos, então ele começa a sua segunda viagem missionária. Quando ele chega em Filipos, ele não encontra um lugar de oração, então ele vai à beira do rio e encontra mulheres. Ele prega o evangelho àquelas mulheres, elas se convertem, e uma delas oferece a casa dela para montar uma igreja. Enquanto Paulo permanece na cidade de Filipos, ele expulsa os demônios de uma escrava que era usada para fazer adivinhações. E por isso dava lucro aos seus donos. Os donos dela, não gostando do que Paulo fez, mandam prendê-lo, e na prisão ele é açoitado, ele é espancado. Até que em determinado momento, por uma obra milagrosa do Senhor, as portas da prisão são abertas, os grilhões são liberados. O carcereiro então pensa em suicidar, e Paulo lá de dentro do seu cárcere fala: não faça isso. Ele então prega aquele carcereiro, o carcereiro se converte. Paulo então dá continuidade à sua viagem missionária, e ele chega em Tessalônica. Em Tessalônica ele encontra ainda maior desafio. Lá ele prega o evangelho, rende frutos, mas alguns judeus, como eu poderia dizer, eles agitam alguns homens desocupados, conforme o texto bíblico, e esse grupo então persegue Paulo. Paulo, que até neste momento já havia ido para Bereia, esses homens então pegam aquele que havia recebido Paulo, dá um couro nele. Paulo em Bereia encontra irmãos, dos quais o texto bíblico os chamam de nobre, porque diante de toda a pregação de Paulo, eles consultavam as Escrituras. O que esse homem fala é verdadeiro? Consultemos as Escrituras. Aqueles homens que procuraram Paulo em Tessalônica, sabendo que ele está em Bereia, agora o perseguem em Bereia. Alguns comentaristas, eles vão dizer que não fazia parte dos planos de Paulo ir a Atenas. Mas como aqueles irmãos que o perseguiram em Tessalônica chegaram em Bereia, o grupo de Paulo acha melhor levá-lo a Atenas, para que ele permaneça em segurança e continue pregando o evangelho. O plano então era de que Paulo esperasse Silas e Timóteo
para que eles então retornassem para Beré e continuassem o trabalho que eles haviam começado lá. Mas algo acontece, Paulo chega em Atenas e andando por aquela cidade, o seu espírito se revolta. E aqui não é como se Paulo simplesmente sentisse algum tipo de incômodo ou algum tipo de tristeza. Paulo se revolta, Paulo sente raiva, porque ele vê a idolatria desse povo. É interessante nós notarmos que quando Lucas, autor de Atos, registra o discurso de Paulo, e quando Paulo diz então que aqueles atenienses eles eram demasiadamente religiosos, Lucas, registrando esse discurso, ele usa uma palavra que traz a ideia de um exercício religioso, não baseado em amor ou respeito a essa deidade, mas em medo. A palavra no grego, deisedaimonia, ela tem essa raiz do daimon. O que te lembra? Demon, né? O demônio. Então, esse exercício religioso por parte dos atenienses, como Lucas descreve, e certamente foi esse o diagnóstico que Paulo teve daquela cidade, era um exercício religioso a demônios. A revolta de Paulo, então, é porque aquela cidade estava sendo escravizada, sufocada por demônios, falsos deuses, idolatria. E isso faz com que Paulo mude a sua forma de operar naquela cidade. Qual que era o comum de Paulo? Ele primeiro ia e pregava aos judeus nas sinagogas. Ele passava ali 3 sábados pregando aos judeus. Mas percebendo a situação da cidade de Atenas, o que ele faz? Ele começa a pregar aos judeus e aos gentios convertidos que estavam na sinagoga, mas agora ele também começa a pregar em praça pública. E essa atitude de Paulo faz com que ele chame a atenção dos atenienses. Como eu falei para os irmãos, a cidade de Ateniense, naquele contexto, ela é uma cidade interessante, porque ela é uma cidade extremamente religiosa, mas também é uma cidade extremamente intelectual. Na altura do campeonato aqui, a Atenas ela já não tinha aquele glamour de outras épocas. O Estado grego já tinha perdido forças para o Estado romano. E Atenas, que antes era uma grande cidade, agora se via cada vez mais decadente, mas ainda assim era uma cidade importante para aquele contexto, porque ela era o lar de grandes filósofos e de grandes correntes filosóficas. Então nós temos uma cidade que está aqui numa situação muito perigosa. Ela se deu à idolatria, mas agora ela também se dá à arrogância, pois ela é o centro intelectual daquele momento. Grandes filósofos, Platão, Aristóteles, debateram naquelas ruas. Grandes escolas filosóficas agora competiam com o povo para captar o coração deles. E aí o texto nos informa a respeito de 2 delas que estavam ali no Areópago, indagando e perguntando e questionando Paulo a respeito daquilo que ele estava pregando, do Jesus e da ressurreição. E perceba a idolatria desses ouvintes de Paulo. E enquanto Paulo pregava a respeito de Jesus, olha lá no verso 18. Eles se questionavam que Paulo parecia pregador de estranhos deuses, pois ele estava pregando a Jesus e a ressurreição, acreditando então que Jesus e a ressurreição eram um novo casal de deuses para o seu panteão. Olha a idolatria desses irmãos. Então Paulo está agora diante de estoicos e epicureus. Os estoicos eram uma corrente filosófica que acreditavam que o mundo era governado por uma força impessoal, ou seja, uma força que não tinha empatia pela criação. A ideia deles é de que essa força criadora
criou o mundo, deu corda nele e simplesmente virou suas costas, deixando à própria mercê. E por conta disso, então, eles eram fatalistas, crendo que tudo está destinado a acontecer. Eles criam não numa providência, mas eles criam numa história engessada, em que se a condição do homem é sofrer, então que o homem suporte o seu sofrimento. O fim de toda essa filosofia era algo que eles chamavam de apatia. Quando uma pessoa atingia seu estado de apatia, era porque ela já não sofria mais com as condições que a vida, essas forças impessoais, a vida daria a ela. Então, qual que era a máxima da teologia epicurista? Está um pouquinho filosófico, metafísico, difícil, mas rapidão a gente entra no texto e tudo melhora. O que eles acreditavam? Se eu nasci pobre, então que eu deva encontrar, eu devo, num exercício interno de meditação, encontrar suficiência nisso. Ou seja, não há chances de subir ou descer na vida, mas no meu caminho devo me satisfazer e contentar. O meu prazer, então, está em não sofrer, não encontrar sofrimento. A morte é inevitável. Não existe um pós-vida. Portanto, apatia é o melhor. Não sofrerei pela minha condição. Viverei com dignidade. Viverei com orgulho. Enquanto procuro desenvolver virtude. Mas diante dessa condição de vida, o que acabou se desenvolvendo no coração dos epicuristas? Apenas orgulho e vaidade. Nós somos os melhores, afinal, nós aceitamos a vida como ela é. Não há esperança. O outro grupo, os epicuristas, uma corrente filosófica que surge de Epicuro, ele acreditava numa vida um pouco mais hedonista. Ao contrário dos epicureus, que acreditavam numa força criadora, para esses epicuristas, a matéria sempre existiu. E por ela sempre existir, ela nunca vai ter fim. E sendo a vida uma única oportunidade de nós estarmos aqui vivendo, o que nós podemos fazer então? Encontrar prazer. Então veja que a plateia de Paulo aqui, ela é bem dividida. Duas cosmovisões, duas interpretações de vida. Uma gritando suporte a vida e a outra dizendo aproveite a vida. E todas elas agora estavam indagando Paulo a respeito daquilo que ele havia de pregar. Do que é que ele estava pregando. E olha só do que eles chamam Paulo. Lá no verso 18, que quer dizer esse tagarela. Essa expressão tagarela aqui, não é que Paulo era um falador. Na verdade, eles estavam colocando em descrédito aquilo que Paulo estava falando. A pregação de Paulo. Essa palavra no original diz respeito àquele passarinho que vai na plantação, na semente recém-jogada, e a rouba. Mais tarde, essa expressão se tornou a figura de alguém que, não tendo ideias próprias, ou uma filosofia própria, nós devemos nos lembrar, e recordo os irmãos, de que o Areópago, então, era o lugar do debate dos filósofos. Esse tagarela, então, se torna aquele que não conseguia desenvolver um pensamento próprio, então ele roubava, plagiava. Então, tagarela é um plagiador. Olha o descrédito de Paulo para aqueles irmãos. O que esse tagarela está falando? O que esse energúmeno está falando? O que esse caipira está querendo nos ensinar aqui? O que Paulo, então, quer nos ensinar essa noite? O que Paulo
quer nos dar enquanto igreja. Então hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de uma confissão forte, de uma confissão, de uma crença e de uma pregação forte, enraizada no verdadeiro Deus. E não como os cegos que, tateando uma parte do elefante, achavam ter encontrado o verdadeiro Deus, ou os próprios atenienses que, na sua ignorância, erigiram um altar para um Deus desconhecido. Nós conhecemos o verdadeiro Deus. E, portanto, o anunciamos. Vamos? Acompanha comigo? Ninguém dormiu? Todo mundo certo? Então vamos lá? Quero dividir o discurso de Paulo, então, em 3 pontos. O primeiro ponto do discurso de Paulo é de que existe um só Deus, o Deus criador de todas as coisas. Verso 24, olhem comigo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Como nós já vimos, o contexto em que Paulo está inserido era um contexto muito difícil. As pessoas não estavam dando créditos a ele. Inclusive, como nós lemos lá no final do texto, ele foi zombado, ele era motivo de zombaria. O descrédito pelo discurso de Paulo era tão grande que ele, não, a respeito disso daí, depois a gente ouve, outra hora a gente ouve. Mas veja que isso não intimida Paulo. Numa cidade de 30 mil ídolos, eu esqueci de falar isso para vocês. Alguns historiadores dizem que em Atenas, a quantidade de pessoas era algo aproximado de 10 mil pessoas. Mas, em compensação, você tinha 30 mil estátuas de deuses do panteão grego naquela cidade. Petrônio, um escritor contemporâneo, fazia parte da corte de Nero, dizia que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Então, olha só, Paulo está nessa cidade. 3 estátuas para cada um. Uma cidade que, no auge da sua idolatria, recebia o nome de uma deusa. O próprio Areópago, o lugar em que Paulo agora discursa e prega o evangelho, era uma homenagem ao deus da guerra, Ares. Por isso, Areópago, Ares. A cidade é conhecida pelo seu grande templo à própria deusa Atena, o Paternon. E olha só, Paulo está no meio dessa cidade agora anunciando, não existe um panteão, é apenas um único Deus, criador de céus e terra, portanto, soberano sobre todos, não divide sua glória com ninguém. Veja que Paulo não está sofrendo de um tipo de politicamente correto, mudando ou afagando o discurso para que aqueles irmãos entre aspas, para que os seus ouvintes, naquele contexto, viessem a achar o discurso dele mais interessante ou mais sábio. Não. E Paulo também não tenta formosear o seu discurso. Ele já chega metendo os 2 pés na porta, chuteira no pé do ouvinte dele, dizendo: existe apenas um Deus, e esse Deus foi quem criou céus e terra. Irmãos, olha só como isso nos ensina a respeito de como deve ser a nossa teologia, de como deve ser a nossa confissão. Nós não começamos pela metade do discurso somente dizendo Jesus te ama. Lewis, no seu livro Evangelho Puro e Simples, ele começa fazendo uma reflexão muito interessante. Justamente a partir desse ponto, por que nós não devemos evangelizar ou discipular pessoas, começando pelo discurso que Jesus ama elas? Porque se é uma pessoa que não conhece ou nunca teve contato com o discurso cristão, ouvindo que Jesus a ama, o que ela vai dizer? Beleza. Minha avó também me ama, minha mãe também me ama, e Jesus me ama, ótimo. Não o conheço, mas eu sei que eu sou uma pessoa boa, portanto, natural que ele me ama. Esse Jesus tem bom gosto.
Paulo poderia ter começado seu discurso como nós evangelizamos hoje. Chegar diante daqueles filósofos ateus e dizer: Jesus ama vocês. Mas Paulo começa fornecendo a base de uma cosmovisão que, ao contrário daquela que os epicuristas e estoicos tentavam fornecer, um tipo de interpretação que englobava toda a vida, Paulo já começa dizendo: o início de toda a vida, a criação, o céu e a terra, surge porque existe um único Deus. E mais tarde, depois, Paulo ainda usa os poetas dos atenienses, dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Então esse Deus, ele, ao contrário do que aqueles atenienses acreditavam, ele apenas criou o mundo, deu corda e abandonou. Paulo está mostrando que esse Deus soberano, por livre e espontânea vontade, está aqui cuidando, dando vida àqueles que agora escutavam Paulo. Não era um Deus pagão, não era um Deus, um panteão de deuses que mantinham a ordem do universo. Era o Deus a qual Paulo pregava. A nossa teologia começa a partir desse Deus, Criador de céus e terra. Por isso que a Bíblia começa por: criou Deus, céu e terra. Uma confissão forte, ela começa no Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa salvação. Nós não anunciamos uma salvação que não venha desse Deus. Nós não anunciamos um caminho de salvação que começa em nós. O nosso discurso não é para convencimento. Como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, se eu não estiver enganado, o nosso discurso é como perfume. Para alguns é perfume de vida. Para outros é discurso de morte. O que isso quer dizer? Vocês já assistiram aqueles filmes antigos em que que retrata o Império Romano? E aí chega o general vitorioso e ele passa na avenida principal da cidade. E aí está a cidade toda aclamando e jogam pétalas de rosas e está todo mundo gritando e o general, na sua armadura mais bonita, passando pelo meio. E então passa o exército, passa o general, e então passa aqueles que foram escravizados. Vocês já lembram? Essa cena é familiar a vocês? Em algum filme? Pois bem, quando Paulo fala a respeito desses perfumes, ele está se referindo a esse momento. Na chegada do general, era queimado incensos para a cidade ser cheirosa, para Roma ser distinguível. Para aqueles que chegavam escravizados por Roma, claro que alguns se tornariam escravos e outros seriam mortos, seriam levados ao Coliseu. Então, o cheiro de Roma, o perfume de Roma, para alguns significaria vida. Só que a imagem que Paulo constrói é de que essa vida agora é sobre o domínio de Cristo. O doce perfume de vida é para a escravidão do Senhor Jesus. Enquanto outros, o doce perfume que seria para a vida é para a morte, porque ouvindo o Evangelho eles o negam. Meus irmãos, a nossa teologia, e vou ser repetitivo em relação a isso, o que nós cremos começa no Deus Criador de céus e terra, e nós não admitimos outro. Mas agora deve surgir a questão: mas Mateus, beleza, eu creio nisso, mas eu não confesso outros deuses. Na minha vida, nem no meu bairro, nem na minha cidade, não tem ninguém lá erigindo altar a Atena, a Baal, a Astarote. Mas, meus irmãos, nós sabemos e estamos carecas de saber que a nossa luta contra a idolatria não é somente contra imagens. Tente imaginar agora aquilo que é mais caro a você. Aquilo que, se hoje você perder, você sente que perdeu o chão.
aquilo do qual você tranquilamente troca os seus momentos de oração e devoção a Deus para despender tempo com aquilo. Melhor, tente imaginar aquilo que você faz durante o seu dia, que o faz esquecer que existe um Deus criador de céus e terra. Qual foi a sua resposta? Então me permita dizer, meu irmão, que o pecado da idolatria não é algo exclusivo de uns ou outros, de alguns e outros. É nosso. Estamos na igreja, somos cristãos, confessamos a Deus. Mas, meus irmãos, nosso coração continua sendo pecador. Devemos confessar a Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas também como o Criador de todas as coisas. O segundo ponto do discurso de Paulo é de que Deus, Ele é dono de tudo, Ele é o provedor. No verso 25, esse Deus, Criador e soberano, Ele nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E depois no verso 28, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Paulo prossegue dizendo que esse Deus Criador, soberano, supremo, Ele não somente cria todas as coisas, mas Ele é dono daquilo tudo que foi criado. Ele é Senhor do céu e da terra, Ele é Senhor de tudo. A evangelização de Paulo, então, ela está ligada a essa visão saudável a respeito de Deus. Ele reconhece Deus como Senhor, como dono. E Ele está falando para aqueles que não o reconhecem. Veja que Ele não está tentando convencê-los. Existe um Deus dono de alguma coisa, como nós gostamos de fazer hoje. Nós tentamos justificar a Deus a todo momento. Mas Paulo não está preocupado com isso. A sua teologia, o seu argumento, é a partir do conhecimento que ele tem de Deus, não de uma acomodação que ele faz do Senhor. Ele não está tentando adaptar doutrinas bíblicas para agradar o seu público. Como eu falei, não para fazê-lo parecer mais sábio, mais inteligente, mais atrativo. Ele está pregando a verdade desse Deus. Ele é criador, Ele é o único Deus e Ele é dono de tudo. Inclusive dos ouvintes de Paulo. Ainda que eles não reconhecessem, ainda que eles não quisessem, ainda que eles não levassem isso a sério. Deus é Senhor e dono de tudo. Uma confissão forte se baseia nessas duas afirmações. Ele é dono e Ele é Senhor. É Ele quem nos encontra, é Ele quem nos redime. E somos nós que devemos a Ele obediência. Não somos nós que dizemos, determino. É Ele quem faz, eu determinei. E o terceiro ponto de Paulo, no seu discurso, é de que Deus julgará a todos. Verso 26 e 29. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, pois se somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Veja que os atributos soberanos desse Deus dão a Ele autoridade para guiar o rumo dos homens e julgá-los. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está afirmando que Deus não é apenas o governante do universo, mas também o controlador de assuntos e destinos dos homens e das nações. O Deus da criação também é o Deus do rumo dos homens. Paulo declara, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E essa afirmação é outro golpe ao orgulho nacional daqueles gregos, que sempre desdenhavam dos outros,
chamando aqueles que não fossem gregos de bárbaros. Hoje nós temos várias respostas para a origem humana. E muitos de nós, em algum momento, já entramos em conflito com essas muitas respostas. Inclusive, certamente, nós devemos ter a dúvida: quem está certo? É a Bíblia com o seu relato criativo? Ou a ciência com toda a sua tentativa de explicar início, meio e fim de todo o universo? A nossa confissão, ela é forte, porque ela não nos aliena. Antes, todo cristão é crítico. Eu gosto daquela máxima: ao cristão foi dado o penoso trabalho de estudar. Ele não é somente aquele que conhece e estuda o texto bíblico, mas antes procura investigar também a criação do Senhor. A confissão belga, salvo engano, ela, para descrever a revelação do Senhor, ela usa uma imagem que eu acho o máximo. Ela fala que Deus escreveu 2 livros. O livro da criação, em que tudo que nós olhamos, tudo que os nossos olhos contemplam, é a letra de Deus. A criação é a letra de Deus. E escreveu um segundo livro, esse contendo a sua revelação especial. Nós somos esses que, por causa da revelação do Senhor, fomos incumbidos de serem aqueles que investigam a criação. De forma que agora a ciência não testemunha contra Deus, mas testemunha a favor das mãos deste que criou todas as coisas. Nosso testemunho só é forte quando nós deixamos a preguiça. Nosso testemunho se torna forte e robusto quando nós tomamos gosto por conhecer a Deus na Bíblia e na criação. Você não é chamado para mediocridade, meu irmão. Você é chamado para ser bem mais. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Portanto, estude. Leia a Bíblia. Leia bons livros. O que é bom testifica a Deus. Deus é soberano da história. E por Ele ser o Deus soberano, Ele também é um Deus de juízo. Esse Deus criador, soberano, supremo, todo-poderoso, Ele há de julgar os homens em seus delitos e pecados. E todos nós, toda a humanidade, em todo o tempo, se apresentará diante desse Deus. Todos eles estarão diante do Senhor. Mas não fique aflito. Porque o discurso de Paulo na supremacia de Deus, ele evidencia a obra de Cristo. O que Paulo mostra nesse discurso é que, conhecendo e entendendo a soberania do Deus Criador e dono de todas as coisas, soberano sobre os homens e sua história, a cruz de Cristo brilha ainda mais. Porque Ele notifica a todos os quanto escutam, se arrependam. Se arrependam, porque sem arrependimento vocês não verão a face desse Deus como um Pai amoroso. Antes Ele é seu inimigo direto. Você pecou contra esse Deus criador de todas as coisas. Se não é por Cristo, você é achado em seus pecados e delitos. Se não é por Cristo, no dia que esse Deus vir como juiz, você é réu. E receberá sobre si uma sentença justa de condenação.
Paulo evidencia Jesus Cristo mediante a exposição de um Deus supremo, soberano, criador de céus e terra, que rege todas as coisas e tem domínio sobre tudo. E agora me deixe te falar uma coisa. Você, cristão, se alegre. Se alegre porque você é povo desse Deus. Você é parte da providência desse Deus. Você é personagem na história da redenção desse Deus. Tem um autor, acho que Michael Gorin, ele introduz o livro falando de uma peça teatral cósmica, universal. E que no centro desse palco está Deus como o protagonista. E Jesus, então, como aquele que brilha, o holofote está sobre Jesus. E nós, igreja, nós estamos no fundo, no cenário, assistindo Deus, por meio de Cristo, brilhando, organizando e redimindo todas as coisas. Você é esse povo. Você está nas mãos desse Deus. Cadê o seu encantamento com esse Senhor? A nossa confissão depende desses 3 pilares. Deus é soberano sobre tudo. Deus haverá de julgar a todos. Mas nós encontramos redenção em Cristo. Se nós circularmos, se a nossa confissão, se a nossa fé circular por esses 3 pontos, estaremos seguros. Mas para isso tudo, meus irmãos, não basta apenas dizer, eu creio. Antes, arrependimento. Devemos pregar arrependimento, que conduz ao Cristo crucificado, sendo Ele o varão aprovado de Deus. Melhor, sendo Ele o próprio Deus. Que Deus os abençoe. Vamos, uma última oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. O Senhor é infinitamente e demasiadamente bom conosco. Tua misericórdia para sempre se renova a cada manhã e nós somos alvos dessas coisas, Senhor Deus, e somos gratos ao Senhor. Portanto, meu Deus, dê a nós, Senhor Deus, essa mesma urgência que o Senhor deu a Paulo de pregar a respeito do Senhor. E nos anima, Senhor Deus, para que nós possamos, Pai, ter essa confissão forte a respeito de Ti. Em nome de Jesus. Sê conosco e nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé, receber a bênção do Senhor. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o Filho, e Deus o Pai, que a eterna consolação do Espírito, repouse sobre vós hoje e para todos sempre, até que Cristo volte. Amém. Amém. Irmãos,